Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Estamos em mais uma devocional do dia. Queridos, a partir de hoje a gente vai dar um início a uma série de devocionais a partir do Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças. E o nosso tema de hoje é Bem-aventurado os humildes de espírito. Convido você a ler comigo o texto de Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma pergunta que todos nós podemos fazer aqui é: o que é humildade? Interessante que, diferente do que muitas pessoas pensam, que humildade é sinônimo de pobreza, a Bíblia traz para nós que humildade não é isso que muita gente pensa, não é sinônimo de pobreza, mas humildade tem a ver com o nosso caráter, é a qualidade das pessoas que agem com simplicidade, que assumem responsabilidade sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Humilde de espírito ou pobres de espírito, como traz outras traduções, significa então a essência do caráter cristão. Alguns textos bíblicos, como por exemplo Salmo 51, verso 17, e Isaías 57, verso 15, diz que Deus habita com o contrito e o abatido de espírito. Ele vivifica o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Ou seja, humildade não tem a ver com pobreza materialmente falando, mas humildade tem a ver com pobreza de espírito, com aqueles que dobram os seus joelhos diante de Deus. Então, uma pessoa humilde reconhece que sem Deus ela não é nada. Pessoas humildes serão honradas sempre, como diz Provérbios 18:12. Pessoas humildes sempre serão também exaltadas por Deus. O exemplo máximo, meus irmãos, que nós temos de humildade na Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a expressão da verdadeira humildade de espírito. No Evangelho de João, capítulo 13, há uma grande lição sobre a humildade, onde Jesus ele lava os pés dos discípulos. E naquela lavagem de pés é uma alta expressão de humildade no nosso Senhor Jesus, onde ele não só lava os pés, mas ele purifica a alma dos discípulos. Ele busca comunhão através daquela atitude dele. Ele também busca uma espiritualidade através daquela decisão que ele tomou de lavar os pés. E por fim, é uma decisão de serviço. Uma pessoa humilde ama servir. Uma pessoa humilde ama abençoar o próximo. Por isso, queridos, viver a vida sem humildade é viver colocando em risco o seu caráter. O livro de Provérbios diz que a soberba da vida precede a queda. Ou seja, a soberba é a manifestação do orgulho, de pretensão e de superioridade em relação às outras pessoas. Uma outra palavra na Bíblia semelhante à soberba é a altivez de espírito, que tem a ver com pessoas que amam a si próprio demasiadamente, ao ponto de serem orgulhosa, arrogante e colocar o outro para baixo. Aliás, tem pessoas que são narcisistas, né? Só se sentem bem quando vê o seu semelhante para baixo e humilhado. Devemos, meus irmãos, como cristãos, lutar até o fim para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como diz em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que nós possamos ter esse espírito de humildade. Entenda que humildade não é ausência de bens materiais, pois assim como temos ricos soberbos, temos também pessoas ricas que são humildes. Da mesma forma como existem pessoas pobres financeiramente e materialmente falando, que são soberbas, que são orgulhosas, como também existem pessoas pobres que são humildes. A mensagem que deve ficar em nosso coração aqui é: sejamos pobres de espírito, humildes, humilhe-se diante do Senhor. Essa é a mensagem de Jesus na primeira bem-aventurança dele. Felizes são os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por mais um dia aqui na Tua presença e podermos compartilhar da Tua palavra e sentir a Tua presença aqui, Pai. Eu oro por essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, para que elas possam obter a humildade diante de tantas pessoas orgulhosas, soberbas. Nos ajude, Senhor, a sermos humildes, a agirmos como o Senhor agiu, porque é isso que Te agrada. Que o Senhor nos conceda um ótimo dia na Tua presença, hoje e sempre. Abençoe essa pessoa que está do outro lado da tela, seja com a vida dela, seja com sua família. E se por acaso ela precisa de humildade,
que o Senhor possa conceder em nome de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e convide mais um a participar dessa nova série de devocionais do Sermão do Monte. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.